Olá, amigos e amigas, meu nome é Letícia Szabo e essa é uma sequência de vídeos a respeito da síndrome do intestino irritável. No primeiro vídeo a gente falou sobre etiologia e epidemiologia da síndrome, no segundo sobre fisiopatologia, no terceiro sobre sintomatologia e diagnóstico e agora a gente vai falar sobre o tratamento nutricional. A primeira coisa que a gente precisa falar é que apenas 50% dos pacientes procuram tratamento e geralmente quando eles procuram é porque os sintomas já estão severos. Aparece muita dor, fezes sanguinolentas, perda de peso. Então, na realidade, o paciente já procura quando ele já está com forte desconforto no dia a dia dele. Infelizmente, o tratamento da síndrome do intestino irritável não é um tratamento curativo. O que a gente busca aqui é o alívio dos sintomas e o paciente ele pode conviver com a doença, experimentar remissão sem sentir os sintomas dela, mas a doença é como se ela estivesse ali um pouco adormecida. O tratamento nutricional, ele começa com avaliação nutricional. O paciente ele tem que passar por uma antropometria, tem que ser pesquisado como é que é o estilo de vida, como é que é o trabalho, como é o estresse desse paciente. Esse tratamento ele é preferencialmente multidisciplinar. Ele pode envolver terapia medicamentosa, tratamento nutricional e psicoterapia. O ponto aqui desse vídeo não é falar da terapia medicamentosa, mas existe o uso de antibióticos de baixa absorção, antidepressivos, além de alguns laxativos ou antidiarreicos, também dependendo dos sintomas. Sobre o tratamento nutricional, o tratamento que é mais falado é o protocolo Low FODMAP. FODMAP significa oligo, di e monossacarídeos fermentáveis e polióis. Eu vou dar um exemplo de alguns alimentos que vocês vão ver nessa tabelinha daqui, que são quais alimentos são possíveis de dar o gatilho para esses pacientes. Nessa tabelinha a gente pode ver uma coluna que fala de alimentos high, ricos em FODMAPs, e low, baixos em FODMAPs. A gente pode ver dentre os vegetais a cebola, o alho poró, couve-flor. De fruta a gente pode ver como as que dão gatilho, manga, melancia. Dos leites, a gente pode ver que o leite de vaca e laticínios em geral também podem dar gatilho. Das proteínas, as leguminosas que são mais fermentativas também, a gente pode ter problema. Nos cereais, o trigo, centeio e a cevada. E nos açúcares, principalmente o mel e altas quantidades de frutose. Já nas oleaginosas, a gente pode ver as castanhas de caju e o pistache. Existe um site da Universidade de Monash, na Austrália, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eles fazem uma lista que é constantemente atualizada por eles de alimentos ricos em FODMAPs. O tratamento nutricional do protocolo de Low FODMAP ele acontece em 3 etapas. A primeira de restrição de FODMAP, a segunda de reintrodução de FODMAP e a terceira de personalização do FODMAP. A primeira etapa é muito importante a gente deixar claro para o paciente que não é uma dieta para a vida toda, é uma dieta por pouco tempo. Ela leva mais ou menos de 4 a 8, 12 semanas, a depender do paciente. Nela, o objetivo é restringir esses alimentos FODMAPs para a pessoa experimentar a diminuição dos sintomas. Também, se a pessoa não sentir nenhuma melhora, a gente tem que parar esse protocolo, porque não vale a pena a gente ficar fazendo uma restrição que não tem um efeito nos sintomas, não diminui os sintomas dos pacientes. Então, nesse caso, provavelmente os sintomas eles vêm de outros gatilhos, como o estresse, como a qualidade de vida e alterações emocionais mesmo do paciente. Outra coisa importante nessa fase é que o paciente entenda que alimentos e que ingredientes, por exemplo, numa embalagem ele tem que evitar para ele também não criar restrição à toa na vida dele. E aí a gente passa para a segunda etapa. A segunda etapa é a etapa de reintrodução dos FODMAPs. Ela acontece como uma forma de desafio ao organismo. A gente vai selecionar alimentos que vão ser introduzidos a cada vez de forma crescente. Por exemplo, a gente vai pegar um pão e vai introduzir ele por 3 dias em quantidades crescentes. Se o paciente experimentar algum sintoma, a gente vai parar, vai fazer 3 dias do que a gente chama de washout. Nesse momento, o paciente não vai comer nenhum alimento desses FODMAPs para não ter um efeito cumulativo. E aí, ele vai ser introduzido a uma nova categoria de alimentos. Mas se esse paciente, por exemplo, não sentir sintoma com pão, ele pode ser introduzido logo em seguida, sem essa fase de washout, a um novo alimento, para ver se ele tem algum gatilho. Esses gatilhos a gente vai testar a tolerância do paciente e vai ver o que ele tolera e o que ele não tolera e quanto ele tolera de cada tipo de alimento. Por fim, a gente chega na terceira fase, que é de personalização da dieta Low FODMAP, que é uma dieta
para ser usada ao longo do tempo, uma dieta de longo prazo. Nele a gente vai tentar colocar o máximo de alimentos toleráveis pelo paciente que a gente testou na fase anterior, de forma que ele consiga preencher a dieta dele da forma mais diversificada e ter o máximo de macro e micronutrientes, ter uma vida mais normal possível, uma dieta da forma também que ele consiga levar da forma mais fácil e comum possível na vida dele. Agora, para exemplificar esse tratamento, eu vou mostrar essa tabelinha que vocês estão vendo aqui. Vocês podem ver uma linha vermelha, que vai falar sobre os sintomas, e uma linha azul, que vai representar os alimentos FODMAP que são introduzidos. Vocês podem ver que no início da tabela os sintomas estão lá no alto, porque a pessoa está ingerindo alimentos FODMAPs. E aí a gente vai fazer a restrição na primeira fase. E aí vocês vão ver os sintomas descendo, porque a gente está colocando menos alimentos FODMAPs. Aí na segunda fase a gente tem uma escadinha que mostra essa introdução crescente dos alimentos FODMAPs, desencadeando ou não sintomas na pessoa. E depois a última fase, em que a gente já sabe a linha de tolerância da pessoa e que ela vai ficar com o máximo de alimentos abaixo desse ponto de gatilho dela, convivendo com o mínimo de sintomas possíveis ou, de preferência, sem sintoma nenhum. O que a gente pode ver, gente, é que 50% a 70% dos pacientes eles sentem melhoras dos sintomas com esse tratamento nutricional. Mas tem pacientes que não experimentam isso porque os gatilhos estão em outros setores, como os setores emocionais e de estilo de vida da própria pessoa. Para esses pacientes é muito importante a gente também tentar a suplementação de fibras e de probióticos. Das fibras, as que funcionam melhor são as fibras solúveis, porque as fibras insolúveis elas podem conter FODMAPs. O tratamento com probiótico, a gente pode perceber que tem muito estudo que mostra que eles têm um impacto positivo, apesar de não existir um consenso sobre quais cepas e quais quantidades. Mas uma meta-análise aponta como os lactobacilos e como bifidobactérias, no geral, podem ajudar na melhora dos sintomas desse paciente. Os probióticos são esses micro-organismos vivos que a gente vai ingerir que podem atuar a favor da nossa saúde. Acontece que muitos prebióticos agravam os sintomas dos pacientes com síndrome do intestino irritável, porque alguns são FODMAPs. Então, preferencialmente, a gente vai usar aí os probióticos e as fibras insolúveis. Existem estudos também falando do benefício do uso do psyllium e do óleo de menta também no alívio dos sintomas dos pacientes com síndrome do intestino irritável. A gente viu ao longo desses vídeos como a síndrome do intestino irritável ela é uma síndrome que tem uma fisiopatologia complexa, ela tem um diagnóstico ainda um pouco nebuloso e como ela é uma grande lição de como o sistema nervoso central, como a psique, como a mente é capaz de afetar o nosso corpo, o nosso intestino, a nossa qualidade de vida. Então, o importante é que a gente tenha esse olhar global, esse olhar holístico do paciente, porque nenhum indivíduo vai se limitar só a um fator de saúde. Então, fica essa lição para os pacientes, fica essa lição para a população no geral e para os profissionais da saúde, que a gente consiga atender a maior parte da população e conseguir abraçar todos os aspectos da vida de uma pessoa, que acima de tudo é uma pessoa. Então, gente, agradeço vocês por terem ficado aqui até o final. Manda esse vídeo para quem vocês acham que pode ajudar, para profissionais da saúde que podem te ajudar. E, infelizmente, ainda não tem tanta gente especializada nessa área, mas eu tenho certeza que cada vez mais, você estando atento à sua saúde, atento à saúde do paciente, a gente vai conseguir servir o máximo de pessoas possíveis. Um beijo, fiquem com Deus.